Bom dia, rapaz. Nós, na semana passada, vimos uma grandeza muito importante, né, que é a eletrostática, que é o campo elétrico, né? Cada carga cria ao seu redor, né, uma região de influência que a gente chama de campo elétrico, né, que pode ser representado por um vetor, né, o vetor campo elétrico, num determinado ponto do espaço, ou das linhas de campo, né, ao redor do campo, né? Eu também passei uma listinha ao redor da carga. Eu também passei uma listinha de exercícios, não sei se algum de vocês já começou a fazer, né? Um dos exercícios eu já tinha adiantado a fazer na aula e eu fiz no vídeo, né? O vídeo que eu mandei para vocês está com aquele exercíciozinho, que é o número 2 daquela lista de campo elétrico, né? Hoje a gente vai fechar a matéria do nosso primeiro teste, né? Que vai ser semana que vem. Vou disponibilizar na semana que vem o nosso teste, que vai ser em dupla, né? E a matéria que está faltando para a gente fechar vai ser força elétrica. Depois eu vou mandar um calendário para vocês com todas as avaliações, porque esse semestre é muito curto, é 11 semanas, então praticamente 1, 2 semanas de aula, 1 semana de avaliação, 1 semana de aula, 2 avaliação, né? Então a gente vai ser bem intenso, né? Para a gente conseguir dar as 4 avaliações num período de 11 semanas, né? Bem curtinho mesmo. Então, rapaz, vamos entrar lá no tema da aula, então. Vamos falar sobre força elétrica. Então, gente, uma força existe quando tiver interação entre dois corpos, né? Então, agora a gente vai pegar um pouquinho, tentar comparar os conceitos de campo, que a gente já viu, e o conceito de força elétrica, né? Força vocês com certeza já estudaram várias, mas força elétrica a gente vai ver agora. Então, eu vou voltar para o campo primeiro, né, para fazer uma introdução. Imagina que eu tenho uma carga Q, né, uma carga Qzão positiva, né, e ela está próxima de um ponto P, por exemplo, né? Uma carga próxima de um ponto, ou próximo de vários pontos, ela é capaz de gerar o quê? Campo elétrico, né? Esse campo elétrico, ele depende de quê? Depende que tenha outras coisas aqui? Não. Cada carga gera o seu campo elétrico, como se fosse a luz própria da carga, é o campo elétrico. Então, independente do que tenha no ponto P, a carga está próxima dele, então ela é capaz de gerar um campo elétrico no ponto P. Não é? E aí, vou usar verde. Ah, não, achei azul. Então, aí, no ponto P vai ser criado um campo, né? A gente viu que a direção é a que une a carga até o ponto e o sentido é para fora, né? Beleza. Então, o campo criado no ponto P, né? Nesse caso aqui, existe alguma força? O que vocês acham? Participa, galera. Vocês acham que tem força ali? É uma carga e um ponto. Tem alguma força? Então, como eu tinha falado antes, força é interação. E eu só vou ter força a partir do momento que eu tenha alguém aqui para interagir com essa carga, né? Vou dar um outro exemplo. Se eu tiver o planeta Terra e não tiver nada ao redor dela, não tiver as pessoas, os objetos, os animais, os satélites, nada ao redor dela, ela vai continuar tendo campo gravitacional? Vai. Porque basta que exista uma massa para que exista um campo ao redor dela, né? Então vai existir o campo gravitacional. Mas vai existir força? Não. Para ter força, eu tenho que ter alguém interagindo com a Terra, né? Então, eu preciso estar perto da Terra para poder cair, né? Digamos assim, devido à força gravitacional. A carga é a mesma coisa. Se eu tenho uma única carga, como nesse caso aqui, ela cria campo. O campo existe.
Mas para ter força, força é interação. Eu preciso de uma outra, o quê? Para interagir com essa carga aqui. Eu preciso de uma segunda. Para interagir com a massa da Terra, eu preciso de uma outra massa, né? Que aí as massas se interagem e gera força gravitacional. Para eu interagir com essa carga, eu preciso de quê, gente? De uma outra carga. Isso. Preciso de uma segunda carga, né? E aí, essa segunda carga, que eu vou chamar de Qzinho, a gente chama de carga de prova, né? Então, vou dar um nome aqui, só para vocês conhecerem. O Qzão seria a carga geradora e o Qzinho seria a carga de prova. Ah, professora, mas o Qzinho também não gera campo elétrico? Gera. Ah, o Qzão também não sente o campo elétrico que o Qzinho gerou? Sim. Ambas as cargas geram, ambas as forças sentem o campo elétrico, né? Quando a gente está falando carga geradora e carga de prova, é porque eu estou analisando nesse momento o campo que essa carga gera aqui, né? Então, essa carga está gerando, essa carga está sentindo, né? E essa carga, por que eu chamo de carga de prova ou carga de teste? Porque para eu testar se tem campo aqui ou não, vamos supor que eu não estivesse vendo quesão, essa carga fosse invisível. E eu quero testar se tem campo elétrico aqui ou não. O que eu coloco? Uma carga de teste. E aí eu coloco uma carguinha, e se eu perceber que essa carguinha ela sofre a atuação de alguma força, né? Essa ela seja repelida ou seja atraída para cá, eu percebo que ali, né, naquela região onde eu coloquei aquela carguinha, existe um campo, né? Ou seja, existe uma outra carga, um outro conjunto de cargas que está gerando campo aqui. Então, é uma carga de prova. Por quê? Se eu coloco ela, eu provo se aqui tem campo ou não. Porque se não tiver campo nenhum, não vai acontecer nada com a carga. Se tiver um campo, né, essa carguinha ela vai ser atraída ou repelida por uma força que vai surgir através da atuação desse campo nela, né? Então, se eu pensar nesse ponto aqui, essa carga está gerando o campo e essa carga está provando, né? A carga de prova está sentindo o campo. Agora, se eu fosse ao contrário, pensar aqui, essa carga estaria sendo a geradora e essa outra carga seria sendo a carga de prova. Então, é só onde que eu estou analisando o exercício, porque qualquer carga gera campo e qualquer carga sente, né, o campo gerado pela outra, né? Então, gente, quando eu tinha uma única carga, eu tinha campo, né? Para ter campo, basta uma carga. Mas quando me surge uma segunda carga, que eu chamei de prova, desculpa, então a chamada é até da diretora de ensino, mas a aula é prioridade. Depois eu ligo para ela. Então, quando entra uma segunda carga, né, que é a carguinha de prova, eu passo a ter, além do campo que ele já existia, eu passo a ter uma interação entre as cargas, né? E essa interação a gente chama de força, né? Então, uma carga gera campo, mas para ter força, eu preciso de duas cargas, eu preciso de interação, né? E nesse caso, né, a gente vai falar um pouquinho da direção e sentido da força, né? Mas é uma coisa meio que vocês até já sabem, né? Carga de sinais iguais, elas fazem o quê? Elas se... Carga de mesmo sinal, elas se... Repelem. Ai, obrigada. Estava me sentindo tão só, tão solitária, tão abandonada. Achei que todo mundo tinha deixado o celular e tinha ido embora, deixado o celular na chamada e foi embora, me deixou falando sozinha. Obrigada, Eric. Gratidão. É... Então, elas se repelem, né? Isso não dá muito certo na vida real, não, esse negócio de oposto se atrair e repelir, e igual se repelir. Nem sempre dá certo na vida real, não. Mas nas cargas ele funciona dessa forma, tá? Na vida real, geralmente, a pessoa que é muito oposta não dá muito certo junto, não. Dá problema. Mas aqui na carga funciona dessa forma. Então, eu tenho cargas de mesmo sinal e elas vão se repelir. Então, a força, nesse caso, ela
está na mesma direção e no sentido do campo, né? As duas estão horizontais e para a direita. A professora, a força sempre vai estar a favor do campo? Não, a gente vai ver daqui a pouco, vai ter casos que a força vai estar para o mesmo lado e vai ter casos que ela vai estar oposta. Nesse caso aqui, ela está a favor do campo, ok? Ah, professora, elas estão para o mesmo lado, eu posso somar? Não, eu não posso somar campo com força. Eu posso somar, né, se tiver vários campos na questão, no mesmo ponto. Posso somar campo com campo para achar o campo resultante, eu posso somar força com força para achar a força resultante, mas eu não posso somar campo com força, porque são grandezas de naturezas diferentes, né? Assim como eu não posso somar massa com altura, enfim, não posso somar coisas que não tem nada a ver, né? A força a gente sabe que é em Newton, o campo a gente viu, né, e vai rever aqui por quê, que é em Newton por Coulomb, né? Então a gente não pode somar, né? Então, temos um novo vetor, que é o vetor força elétrica. Ele existe quando eu tenho mais de uma carga interagindo, né? Mais de um corpo interagindo. E essa força, qual vai ser a direção e o sentido dela? A gente também falou rapidamente, né? Mas para deixar aqui registrado, que vai funcionar para as cargas, né? E não necessariamente para tudo que a gente for viver na vida, mas nas cargas a gente viu qual a direção e sentido da força. Bem, a direção sempre vai estar na direção que une as duas cargas. Então, se eu ligo as duas cargas, eu tenho a direção da força. O sentido, né? O sentido dessa força pode ser de atração, quando as cargas tiverem sinais opostos, né? Então, elas vão se atrair, né? E aí eu vou botar, independente se tiver o quesão positivo e quesinho negativo, ou quesão negativo e quesinho positivo, né? Se elas forem opostas, vão se atrair, né? E elas também podem estar, né? Vou colocar aqui os dois exemplos. Elas também podem ter o mesmo sinal, né? Tinha esquecido de fixar a tela no computador. Não sei se vai ficar ruim para vocês visualizarem depois. Então, se elas tiverem o mesmo sinal, a direção continua sendo essa direção, né? Que une as cartas, que une as duas cartas, né? Mas o sentido, né? Vai ser de quê? De repulsão. Certo? Então, isso mais ou menos é uma coisa que é quase que senso comum, né? Aí as cargas de sinais opostos se atraem, as cargas de mesmo sinal se repetem, né? Então, já falamos aí o que é a força elétrica, que ela precisa de duas cargas para interagir, né? E falamos da direção e do sentido. Falta a gente falar o quê? Do módulo, que é a maneira da gente calcular a força elétrica, né? Então, antes da gente, deixa eu mudar aqui o celular, né? Para antes da gente mudar o celular para o lado de lá, né? Eu queria perguntar a vocês: o que eu tinha antes de ter a carga de prova? Uma única carga que ela gerava um campo. O que precisou aparecer aqui na figura para que, além do campo que já existia, eu pudesse ter uma força? A carga de prova, né?
Então, a força é o resultado da interação do campo, que já existia, com uma carga de prova que passou a interagir com esse campo, certo? Então, se a gente for pegar aqui eu vou primeiro botar vetorial, né? Eu escrevi módulo, né? Eu vou primeiro escrever, eu vou botar em cima, para não. Né? Então, primeiro eu vou escrever em termos de vetor. Eu tinha um campo, e para surgir ali uma força, eu tive que colocar nessa região que já existia campo, o quê? Uma carguinha de prova. Então, a partir do momento que uma carguinha de prova interage com o campo que já existia, que foi criado pela outra carga, pela carga geradora, eu passo a ter uma força, né, de interação entre as duas cargas. Lembrando, gente, princípio de ação e reação, né? Terceira lei de Newton. A cada ação cabe uma reação de mesma intensidade, né? Mesma direção e sentidos opostos, né? Então aqui a gente vê que sempre as forças elas são opostas, né? Direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, né? E elas são de mesma intensidade, que às vezes a pessoa pensa, a carga pequena faz uma força menor na carga grande do que a carga grande faz na carga pequena. Não, as forças elas são iguais, ação e reação, mesma intensidade. A força com que a Terra me atrai é a mesma força com que eu atraio a Terra, né? Só que essa força é mais relevante para mim do que para a Terra, mas a força ela é igual, né? Então, a força é o campo vezes a carguinha que passou a interagir com esse campo e passou a surgir a força. De modo que, para calcular o módulo da força, e na hora de colocar módulo eu coloco sem a setinha, eu vou usar o módulo da carga, independente dela ser positiva ou negativa. O fato dela ser positiva ou negativa vai mudar o sentido da força, né? Não o valor, vezes o módulo do campo. Certo, gente? Tranquilo? Isso até explica, lembra que a gente viu que a unidade do campo é Newton por Coulomb? Se força é carga vezes campo é força sobre carga, né? Então, isso explica, por exemplo, que a unidade do campo seja a unidade de força sobre a unidade de carga, Newton por Coulomb, né? Eu falei sobre isso na aula passada, falei, gente, semana que vem a gente vai ver por que é Newton por Coulomb, né? Tem até uma outra unidade de campo que é volt por metro, mas a gente vai ver mais no futuro. Por enquanto, a gente pode ficar com a Newton por Coulomb aqui, né? Então, gente, a gente tem essa fórmula de força, né, que é o módulo da carga vezes o módulo do campo, e se a gente substituir aqui a fórmula do campo, que é K tesão sobre a distância ao quadrado, a gente pode ter uma fórmula mais abrangente da força, né? Que é K módulo de Qzão, módulo de Qzinho sobre a distância ao quadrado. Certo, gente? Então, a gente tem, né, se a gente for parar para pensar, a fórmula de força, né, no caso essa aqui de baixo, e a fórmula de campo, elas são muito parecidas, elas dizem exatamente sobre o que trata cada uma delas. Enquanto a do campo tem uma carga só, é K Qzão sobre R ao quadrado, porque para ter campo basta uma única carga, cada carga cria ao seu redor seu próprio campo, a fórmula de força tem duas cargas, né? Porque para ter força eu preciso de interação. Em interação, a gente precisa de minimamente de duas cargas para ter interação. Então, até pela fórmula, né, ou pelo conceito a gente chega à fórmula, ou pela fórmula a gente chega também ao conceito. Tudo bem, gente? Tranquilo por aqui? Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Bem, vou entender isso como sim.
Gente, o que que a gente vai fazer agora? Qual é o nosso próximo passo, né? Considerando que tem campo, né? Que é uma grandeza, né? Que a gente já definiu como definir a direção. A gente definiu como definir. A gente já entendeu como definir a direção e o sentido do campo, né? E considerando a força, que a gente também já falou um pouquinho da direção e sentido, quando atrai, quando repele, né? Lembrando da terceira lei de Newton, né? Que elas sempre vão ser opostas, com a mesma direção, né? E mesmo módulo, né? Mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, né? Quer seja de atração ou de repulsão, né? A gente vai comparar agora, em 4 casos específicos, a direção, né, que vai ser a mesma, não vai mudar, e o sentido, esse sim vai mudar, do campo e da força, em 4 casos específicos, tá? Vamos lá. Acompanhe aqui comigo. Ok. Então, vamos falar agora da direção e do sentido do campo e da força. Falou individualmente sobre cada um, mas a gente vai estabelecer uma relação entre eles, né? Vocês vão me ajudar a estabelecer uma relação entre o sentido, no caso de campo e força, porque a direção sempre vai ser a mesma, né? Então, eu vou dar 4 exemplos aqui para gente. Então, primeiro exemplo, carga geradora positiva e carga de prova também positiva, né? Então, vou colocar uma carga geradora positiva e vou colocar perto dela, uma carga de prova também positiva. Primeira coisa que eu vou analisar, o campo e depois a força, ok? Vou fazer assim para os 4 casos, esse é o primeiro. Que inclusive foi o que eu tinha acabado de desenhar e apagar aqui, né? Era exatamente esse caso. Então, primeiro campo. Eu quero saber, né, o campo e a força na carga de prova. Eles também existem na carga de geradora. A carga de prova gera campo aqui e também vai ter uma força aqui. Mas eu vou analisar nessa carguinha de prova, tá? Então, como que vai ser o campo que a carga geradora Qzão gera na carga de prova Qzinho? Gente, o campo gerado por Qzão independe se aqui é só um ponto P, se aqui o Qzinho é positivo, se aqui o Qzinho é negativo, independe do que tem aqui. Se essa carga ela é positiva, ela sempre gera um campo apontando para onde, gente? Para fora ou para dentro? Uma carga positiva gera campo para? De novo, de novo. Uma carga positiva gera campo para? Gente, vocês não assistiram a aula semana passada, não? Gente, essa aula está sendo gravada, vocês estão me deixando de idiota na gravação, falando sozinho. Eric, por favor. Uma carga positiva gera campo para? Para fora, gente. Jesus amado. Uma carga positiva vai gerar campo para fora. Independente do que tem aqui. Então, o campo é gerado para fora. Beleza. Falta a força. Para onde vai estar a força? Aí a força tem que olhar. O campo eu olho só para a carga geradora, eu esqueço da carga de prova. A força tem que olhar para as 2 cargas. As 2 cargas, elas são o quê? Positivas, têm o mesmo sinal. Então, a força vai ser de atração ou de repulsão? Repulsão. São. Obrigada. A força vai ser de repulsão.
Tá dando para enxergar o F aqui, gente? Esse meu vermelhinho, tô precisando comprar mais tinta. Não sei se tá dando para enxergar. Tá dando para enxergar? Se quiser responder no chat, pode Tá. responder, gente. Tá? Ah, que bom. Beleza. Então, aqui, repulsão. Nesse caso, campo e força tiveram para o mesmo lado, né? Posso somar? Não, são grandezas diferentes. Não somos campo com força. Somos campo com campo ou força com força. Beleza. Segundo exemplo, carga geradora positiva e carga de prova negativa. Vamos lá. Vamos desenhar aqui. Carga geradora positiva e carga de prova negativa. Beleza. Carga geradora positiva, né? Independente do que tem na carga de prova, se a carguinha de prova também é positiva, se a carguinha de prova é negativa, se aqui não tem nada, só tem um ponto P qualquer, independente de qualquer uma dessas coisas, uma carga geradora positiva sempre gera campo para onde, gente? Vai fora. Para fora. Perfeito. Obrigada, Eric. Valeu pela força. Já a força, para olhar a força, eu tenho que olhar as duas cargas, não posso olhar só para a carga geradora. E aqui, uma é positiva, outra é negativa. Elas são opostas. Se elas são opostas, elas se. Isso. Elas vão se atrair. Eu acho que eu vou usar o verde, que o meu vermelho. O vermelho. Não sei se foi de quadro. Acho que não é, não. Deve pagar depois com o produto. Então, beleza. Já fomos dois casos. Vamos os outros dois, gente. Então, carga geradora positiva de prova positiva. Carga geradora positiva, carga de prova negativa. Então, vamos agora. Carga geradora negativa e carga de prova positiva. E vamos agora, carga geradora negativa e carga de prova também negativa, né? Vamos ver os dois exemplos finais. Então, vamos lá. Vou passar um verdinho aqui. Beleza. Então, carga geradora negativa e a de prova positiva, né? Vamos lá, rapaz. Independente do que tem aqui, se a carga geradora é negativa, ela sempre gera campo para onde, gente? A carga negativa, ela gera campo para Dentro. dentro. Perfeito. Então, uma carga negativa, ela gera campo para dentro. Perfeição. E nesse caso, né, aí eu tenho que olhar para as duas cargas, né? Não vou olhar mais só para negativo, vou olhar para as duas. Nesse caso aqui, as cargas, elas são opostas, né? E cargas opostas, elas se atraem. Certo? Força de atração. Tudo bem, rapaz? E, por último, né, para a gente fechar nossos 4 exemplos aqui, né? Vou botar uma carga geradora negativa e uma de prova também negativa. Para o campo muda alguma coisa? Não, o campo só depende da carga geradora. Então, se a carga geradora é negativa, né, ela sempre vai gerar campo, né? Lembrando que a carga ela gera campo ao redor dela, né? Quem está gerando campo aqui é a quesão. Se eu for analisar quem está gerando campo em quesão, aí vai ser quesinho, né? A carga sempre vai gerar campo nos pontos ao seu redor, né?
Então, Qzão é negativo, independente do sinal de Qzinho, o campo sempre vai ser para onde? Para dentro, né? Porém, agora as duas cargas negativas, as duas cargas são do mesmo sinal, então a força vai ser de quê? Atração ou repulsão? Repulsão. Repulsão. Perfeição. Muito bem. Né? Eu vou até afastar um cadinho para ver se vocês conseguem perceber um padrão nessas quatro situações. Vou afastar, ver se vocês enxergam o quadro todo. Tá dando para enxergar o quadro todo, gente? O quadro todo não, mas o que está escrito no quadro. Tá sim. Dá Tá. para ver. Beleza. Obrigada, Eric. Então, o que que a gente pode perceber aqui, gente? Vamos lá. Quais situações o campo e a força tiveram a mesma direção e o mesmo sentido? Situação 1, né? Os dois estavam para fora, no caso. E a outra situação que os dois tiveram a mesma direção e sentido foi na situação 3. Vocês percebem isso? Na primeira e na terceira, a força e o campo andaram juntinho, tiveram a mesma direção e mesmo sentido. E quais situações que eles foram opostos? Na 2, né? E na 4, obviamente, né? Que não são a 1 e a 3, né? A 2 e a 4, os dois foram opostos, certo? Agora eu queria que vocês percebessem o que tem em comum na 1 e na 3, para que os dois, nessas duas questões, nesses dois exemplos, estivessem para o mesmo lado. O que tem em comum? Nas duas, as cargas têm o mesmo sinal? Não, aqui tem o mesmo sinal, aqui tem sinais opostos. O que tem em comum? Nas duas, a carga geradora é positiva? Não, aqui é positivo, aqui é negativo. Nas duas, o que é igual? A carga de prova. A carga de prova é positiva. Exatamente. Muito bem. Então, nas duas situações em que a carga de prova é positiva, então sempre, né? A gente pode expandir sempre, né? Já que isso aí são todas as situações possíveis, né? Sempre que a carga de prova é positiva, o campo e a força, eles vão possuir, né? Eles possuem mesma direção e sentido. Então, se a carga que está sentindo o campo, se ela for positiva, e se você sabe, por exemplo, o campo é para cima, a força também vai ser para cima. Né? Então, eu não preciso nem saber quem é a carga geradora. Né? Se eu sei que numa determinada região de campo elétrico tem uma carga positiva sofrendo uma força para a esquerda, eu sei que o campo lá também é para a esquerda. Né? Então, se a carga que sente o campo ela for positiva, campo e força estão alinhados, estão na mesma direção e mesmo sentido. Né? Já na segunda e quarta situação, o que tem em comum nessas duas? A carga de prova é negativa. Né? Então, a gente pode perceber que nas situações em que a carga de prova é negativa, campo e força foi cada um para um lado. Então, nesse caso aqui, que é o 2, o campo foi para fora e a força foi de atração, né, para dentro. E no caso 4, o campo foi para dentro e a força foi para fora de repulsão, né? E, de qualquer forma, em ambos os casos, né? Quando a carguinha é negativa, eu já vou aproximar desse lado aqui do quadro para vocês verem melhor. O campo e a força, né? Possuem mesma direção, a direção sempre vai ser a mesma, né? Porém, eles vão possuir sentidos opostos.
Deixa eu até botar para o lado de indicar, que fica mais fácil de ler para vocês, né? Tá muito longe. Era só para vocês verem os 4 casos ao mesmo tempo. E aí, rapaz? Tá de boa? Suave. Show. Então, obviamente eu vou mandar mais uma listinha essa semana. A gente já tem a lista da semana passada de campo. Vou mandar a lista de força. Terça-feira que vem a gente vai tirar a aula só para tirar dúvida, né? Apesar de ser 11 semanas, eu estou fazendo questão de, na semana do teste da prova, a gente poder focar para tirar dúvida, né? Se a gente não se perder, né, nas matérias. E tem um restinho de tempo da aula. Tem uma questão que eu sei que não vai dar tempo de fazer com vocês, mas eu queria pelo menos apresentar, é uma questão que vai estar na lista, tá, de vocês, mas eu queria pelo menos apresentar e explicar como faz, eu acho que vai ajudar vocês a resolverem depois, né? Inclusive, na outra turma, na turma de edificações, que eu dei aula ontem, teve um aluno que pediu para tirar dúvidas de um exercício da primeira lista, que é um pouco parecido com esse que eu vou fazer agora, da segunda lista, né? Quer dizer, antes de eu fazer alguns da segunda lista, tem algum da primeira lista que vocês queiram que eu faça? Ou não chegaram a ver ainda? Preferem o quê? Que eu faça de força mesmo? Ou quer que faça da matéria passada, de campo? Eu acho que é melhor de força mesmo. De campo tá tranquilo. Por minha parte, né? Não sei o resto da turma. É muito parecido, né? Só que é uma carguinha a mais que entra quando a gente trabalha com força, né? Mas a ideia é muito parecida, ambos são vetores, né? O jeito de somar vetores ele é igual. Então, por isso até que eu pensei em trazer essa questão para vocês, porque ela ajuda até a fazer de campo. No caso de campo, só muda a fórmula. É, a caneta que eu usei aqui não era caneta própria para quadro, essa vermelhinha. Hum, Caraca, mesmo com produto não tá saindo. Faz parte da vida. Mas eu tento esfregar mais. Vou tirar ela daqui antes que eu use ela de novo. Então vamos lá, gente. Essa questãozinha que eu vou colocar na lista de vocês. Então, cadê, gente? Gente, aí, galera. Caiu no chão. Essa nossa sala de aula improvisada, que é sala, que é quarto. Complicado às vezes, né? Então, a questãozinha não precisa anotar, não, porque eu vou mandar para vocês no PDF direitinho. Né? Vai ser uma das questões, né? Então, eu tenho 3 cargas, né? Q1, 4 microcoulombs. Q2, 2 microcoulombs. E Q3 igual a menos 3 microcoulombs. E elas são dispostas dessa maneira aqui, gente.
Q1, Q2 e Q3. E com uma distânciazinha aqui de 30 centímetros e aqui também de 30 centímetros. Beleza, rapaz? E, obviamente, a constante eletrostática K, vou botar aqui em cima, se vocês estiverem enxergando. Ela é dada, não precisa decorar. 9 vezes 10 é 9, metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Tá tranquilo, gente? Então, essa questãozinha, eu peço para vocês, né? Vou pedir para vocês a resultante sobre a carga 2. Então, é muito importante a gente entender que eu estou pedindo a resultante sobre a carga 2, né? Porque, às vezes, quando eu pergunto, resultante sobre a carga 2, as pessoas acham que é a força que a carga 2 faz sobre as outras cargas, né? Mas, quando eu quero a resultante sobre a carga 2, eu quero as forças, resultante das forças que as outras cargas aplicam em cima da carga 2. Não que ela também não aplique nas outras, né? Mas eu estou analisando o foco aqui, para mim, é o Q2. Por quê? Porque eu tenho carga 1 faz força sobre a 2, a 2 faz sobre a 1. A 2 faz sobre a 3, a 3 faz sobre a 2. A 1 faz sobre a 3 sobre a 1. Né? Então, se eu for analisar todas as forças, né, eu vou ter muita coisa. Nem tanto, porque algumas são repetidas por causa de ação e reação. Só que quando eu peço só a resultante na carga 2, eu tenho que analisar as forças. Cada uma das cargas está exercendo na 2. E aí eu vou ter a força de quem? A força da carga 1 na 2 e a força da carga 3 na 2. Tudo bem, gente? Deu para entender? Então, eu vou focar na 2, que é onde eu quero saber a resultante. Então, antes de a gente fazer qualquer conta, que eu não vou fazer com vocês aqui, vou deixar para casa, né? Mas antes da gente fazer conta, vamos colocar os sinais das cargas, que eu acho que ajuda bastante, né? Q1, por exemplo, ele é positivo, Q2 também é positivo e Q3 é negativo, né? Então, eu quero calcular a força resultante na carga 2. Quem exerce força sobre a carga 2? Q1 exerce força sobre a carga 2. Então, eu vou ter que calcular F12 e Q3 também exerce força na carga 2. Então, vou ter que calcular F32. Beleza. Antes de calcular, que é o módulo, a gente sempre tem que se preocupar quando a gente pede um vetor, né? E o vetor resultante, né, sobre a carga 2, né, que eu vou querer saber o vetor, não vou querer saber o módulo, é de lembrar sempre de determinar o quê? Direção e sentido. Antes de fazer conta, que a conta a gente acaba que não esquece, sabe? Tem que fazer mesmo, acaba não esquecendo. Antes de fazer conta, vamos fazer o primeiro que a gente sempre esquece, que é o quê? Direção e sentido, né? Então, qual a direção e o sentido da força da carga 1 sobre a carga 2? As duas são positivas, então a força ela vai ser de quê? De repulsão, né? Vou fazer aqui no verde, já que o meu vermelho um está fraco e o outro está manchando. Então, tem a força F1, 2, né? Por que F1, 2, gente? Eu gosto de colocar nessa ordem, porque quem é essa força? Está bem pequenininho, vou aumentar. Quem é essa força aqui que eu estou chamando de F1, 2? É a força que a carga 1 exerce sobre a carga 2, né? Então, fica na ordem. Força que a carga 1 exerce sobre a carga 2. F1, 2. Né? O último é sempre quem está sofrendo a força. O primeiro é quem está aplicando, né? Então, F1, 2 é a força da carga 1 sobre a carga 2. Se fosse carga A, B, seria FAB, força da carga A sobre a carga B, né? Só para deixar claro isso. E como é que seria a força da carga 3 na carga 2? Aí eu olho só esses dois sinais, esqueço a outra. Q3 é negativo, Q2 é positivo, né? Elas têm sinais opostos, então a força vai ser de quê? De atração, né?
3, 2. Beleza. Aí o que eu faço? Né? Já determinei as duas forças que estão na carga 2, o que eu faço? Calculo, né? Quem é F1, 2? K, módulo de Q1, módulo de Q2, sobre a distância 1, 2, 1, 2, ao quadrado. Vou pegar o K. Vou pegar a carga 1, lembrando que está em micro aqui, né? Multiplicar por 10 a menos 6. Lembrar, pegar a carga 2, está em micro, multiplicar por 10 a menos 6. Dividir pela distância, né? Entre 1 e 2. Passar para metro, né? Claro, tem trabalhinho, né? Para fazer, não é tão rápido, mas tem trabalhinho. Ao quadrado, resolve, acha F1, 2, né? Beleza. E F3, 2, né? A gente quer resultante sobre a carga 2. Então, tudo sobre a carga 2. Quem é o F3, 2? Não acredito que eu usei caneta errada no negócio. Deu cor no quadro. Aí deu no quadro. Então, beleza. F3, 2, mesma coisa, né? K, módulo de Q3, módulo de Q2, sobre a distância entre a carga 3 e a 2 ao quadrado, né? Professora, aí eu acabo a questão, resolvo a força da carga 1 na 2, passo a 3 na 2, acabou a questão? Não, ele pediu quem? A força resultante, né? E aí, a gente volta aqui na figura e por isso que eu quis fazer essa, para lembrar vocês como é que faz. Porque quando as duas forças estão para o mesmo lado, a gente só soma, né? Bem fácil. Quando estão para o lado oposto, né? A gente subtrai a maior da menor, né? A maior da menor, enfim. E pega o sentido da maior, né? E quando elas são perpendiculares, né? E aí que eu queria lembrar vocês. Eu posso fazer, por exemplo, a regra do paralelogramo, né? Ou posso também o polígono. Como é que é do paralelogramo? Eu acho mais fácil do que ser na própria figura. Faz uma paralela aqui, uma paralela aqui e vírgula. E aí eu vou ter a resultante 2. Né? Como é que seria do polígono? Desenho F1, 2, desenho F3, 2 e ligo. Né? De qualquer maneira, o que vai formar aqui, gente? Vai formar aqui, vou pegar embaixo, mais um triângulo retângulo, né? Em que um cateto é o F1, 2, o outro cateto é o F3, 2 e a hipotenusa é a resultante, né? Então, sempre que forem forças perpendiculares, vai cair no teorema de Pitágoras, né? A gente vai fazer o desenho, ou na regra do paralelogramo, ou na regra do polígono, né? Eu vou redesenhar os vetores e vou ligar, né? Do início do primeiro ao fim do último. E no final, como que eu vou calcular a resultante? Não dá tempo de fazer? Só explicar a questão já foi o tempo todo. Então, a resultante sobre a carga 2 ao quadrado vai ser o quê? A força 1, 2 ao quadrado mais F3, 2 ao quadrado. Né? E aí resolve, né? E aí acha a resultante sobre a carga 2. Tranquilo, galera? Tá suave? Tá tranquilo. Depois eu vou passar certinho esse PDF dessa aula, o vídeo dessa aula que foi gravado, espero que fique bom. Se não ficar bom, eu volto a fazer um vídeo à parte, né, fora da aula, para botar no YouTube, mas se tudo estiver certo, daqui a pouco eu mando tudo para vocês, tá bom, rapaz? Tá bom, valeu aí, professora. Bom trabalho. Valeu, obrigada aí. Bom dia para todos e todas. Beijão. Beijão, Valeu, valeu. professor. Bom dia.